Fala pessoal, tá começando mais um Meet Coffee, um quadro da Forescale. E antes de começar o nosso quadro, eu vou fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a CDL Grande Vila Velha, que nos forneceu o espaço onde a gente está fazendo a gravação. Se você quiser participar das gravações aqui, ou até mesmo vir fazer um quadro, ou fazer um evento corporativo, a CDL tem muitos pacotes que podem te atender. E se você for associado, você ainda tem desconto nessas locações e o valor é super baratinho para ser associado. Então entre em contato com eles, faça já a sua associação e garanta esses descontos. E também um agradecimento especial para o Pão de Queijo do Mineiro, que é nosso patrocinador, que patrocina todos os nossos quadros, presenteando os nossos convidados e às vezes até dando pãozinho de queijo para a gente tomar aqui enquanto a gente está fazendo a nossa conversa, beleza? Então, um agradecimento especial. E agora eu vou começar aqui a nossa conversa com um grande amigo, um cara que de fato atua e sempre atuou visando melhorias no mercado da comunicação, principalmente com estratégias para otimizar o tempo de trabalho. Vamos apresentar agora Vitor Mignoni, cara. Obrigado aí por ter aceitado esse convite. A gente vai começar aqui, né, falando um pouco de quem é o Vitor, como começou essa jornada, como começou o seu trabalho. Fala um pouquinho pra gente aí. Basicamente, eu sou formado em desenho industrial. Desde moleque eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada à comunicação visual, à comunicação em geral. Sempre fui um pouco apaixonado por publicidade, não é só na parte de convencer as pessoas, né? Mas sobre a coisa que mistura arte e você passar uma mensagem, enfim. E ali nos anos 2000, mais ou menos, quando design nem existia direito no Brasil, bem difundido, né? Eu ouvi um CD de uma banda chamada Linkin Park, que eu acho que todo mundo conhece. E o que mais me chamou a atenção não foi só o som, foi a capa. Uhum. E aí eu fui descobrir que quem fez a capa era um dos vocalistas, né? O Mike Shinoda. E eu descobri que ele era formado em design gráfico, eu fui entender o que era design gráfico. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, pô, é isso que eu quero fazer. Acabou que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha feito curso de 3D, já tinha feito curso de pintura digital, porra, já sabia a técnica da coisa toda, né? Durante o período eu percebi que era o Vitor sonhador contra o mundo real, então acabei aceitando o mundo real de fato como ele é. Trabalhei pouco com design, fui trabalhar com publicidade, acabei indo trabalhar com publicidade. Trabalhei 5 anos como diretor de arte e em 2012 eu abri a minha agência. E daí, de 2012 a 2018, tive a operação da agência, tive oportunidade de trabalhar com excelentes clientes em nível nacional e internacional, né? Se eu puder destacar aqui, eu posso falar que ter chegado ao ponto de traduzir para o Neil Patel, quando o Neil Patel veio para o Brasil, ficar 4 anos à frente da operação de comunidade do Gary Vaynerchuk no Brasil também foram 2 cases muito relevantes. Mas ali no final de 2018 eu comecei a ter uma crise de propósito e de visão. Tinha uma empresa com 10 pessoas, não faturava muito, me sugava muita atenção, me sugava muita energia. Eu não botava o tanto de dinheiro que eu gostaria de botar no bolso. E no final das contas eu acabei caindo numa crise terrível e foi quando eu tive o convite do Lomeu para levar minha operação, fundir minha operação com a Tegros, que estava começando. Levar minha expertise nessa parte de conteúdo, de SEO, de estratégia, né, para dentro da Tegros e assumir algumas contas que estavam nascentes lá. Foi o ano de 2019 inteiro que eu trabalhei assim, transferindo conhecimento para eles. Nesse período também eu estava envolvido com Líderes do Amanhã, estava na diretoria do Líderes, então eu pude diversificar bastante meu aprendizado e de fato entender que eu gosto de trabalhar na área empresarial, que eu gosto de trabalhar com a parte de processos, operação, né, estratégia, porque às vezes a gente fica batendo a cabeça muito tempo, buscando o que a gente quer e não presta atenção nos sinais que a vida vai mostrando pra gente, né? E dali em diante veio, no final de 2019 eu tive um burnout, veio pandemia, 2020, eu tinha aceitado um convite para ser CMO depois que eu saí da Tegros, né, que meu contrato era de 1 ano só. Eu aceitei o convite para ser CMO da StartUp. A StartUp tinha 2 produtos, o Multas BR e o Timelinefy. E quando eu cheguei, assim, a gente teve que começar a fazer um trabalho bem extenso de auditoria, de posicionamento, de melhoria do comercial e uma série de coisas. Só que aí veio a pandemia,
as pessoas pararam de andar de carro, não tinha mais multa para as pessoas recorrerem, nem tinha também os órgãos públicos abertos, né? Então foi quando a gente virou lá na startup para o Timelinefy, que basicamente era uma startup de imersão para museus, né? Eu gosto de levar mais numa visão de abraçar o produto do parceiro, né? Então, eu primeiro, antes de eu fechar um contrato, eu não fecho um contrato só porque é um produto que está me pagando. Eu preciso acreditar que o produto vai fazer alguma diferença, vai melhorar alguma coisa na vida das pessoas, vai trazer algum diferencial de fato para o mercado. Algumas pessoas chamam isso de idealismo, né? Eu creio que isso daí é o que me motiva a fazer um bom trabalho. Né? É o que faz qualquer negócio girar, né? No final do dia. Então, ao invés de esperar ver o barco fazer água, eu preferi seguir o meu próprio caminho. Perfeito. E aí eu fui de cabeça 100% aqui na parte que hoje é a Hack for Change, que é a minha consultoria. Em 2020 eu trabalhava sozinho e aí o primeiro projeto que eu tive foi com o SaaSholic, que é o fundo de investimento do Diego Gomes, que eles investem só em empresas SaaS, então tem algumas grandes investidas aí, né? Tem uma galera que no Brasil inteiro e até fora do Brasil que já recebeu o aporte deles. Mas isso só aconteceu de ter muita gente fora do Brasil também, porque lá em 2020 eles estavam fazendo uma operação de expansão do fundo. O fundo estava só atuando no Brasil e eles, por uma indicação do Matt Montenegro, eu cheguei até o Diego Gomes e o Diego me contratou para fazer uma das estratégias que eu mais gosto de fazer, que eu chamo de social PR, né? Que é você usar relações públicas através das mídias sociais, você fazer um hack de atenção ali, conseguir chegar em determinados tomadores de decisão, em determinadas pessoas relevantes para colocar o seu produto num canal que está de fato ali chamando atenção. E eu consegui simplesmente botar a SaaSholic, a história da SaaSholic, na capa da revista do Nathan Latka, que é um dos maiores influenciadores e investidores do mundo nessa área, por custo zero. Irado. Usando só Instagram e LinkedIn. Fora isso, também via LinkedIn, na época eu consegui fazer o Diego receber 10 convites de diferentes podcasts da área de SaaS, tanto de outros empreendedores quanto de investidores, só mandando mensagem e interagindo corretamente num playbookzinho que eu desenhei de social PR. E ali, pô, foi incrível, assim, porque em termos de valor percebido de mídia que a gente conseguiu, na época era mais de R$1 milhão quase, o valor de impacto total, porque saiu em base de e-mail de mais de 1 milhão de inscritos, capa da revista, então você começa a não ter muito uma noção de grandeza, de impacto, mas a gente estimou aí que foi perto de R$1 milhão de investimento em mídia que a gente conseguiu economizar, né? Irado. Considerando que era um fundo que não tinha uma grana extensa, né? Então foi um dinheiro que a gente deixou de mobilizar para poder fazer um crescimento, né? E aí com isso a gente acabou conseguindo a atenção de alguns grandes investidores lá nos Estados Unidos e na época o Naval tinha acabado de abrir o Angel List, né? E aí a gente colocou o SaaSholic lá como um dos fundos lá que eles chamam de Rolling Funds. E aí recebeu uma grana, uns $200 mil de investidores lá dos Estados Unidos e começou a fazer os aportes. E aí daí em diante eu comecei a focar mais nessa parte de SaaS, de tecnologia, na consultoria. E hoje a Hack for Change está basicamente, eu e minha esposa, a gente faz consultoria, assessoria e outsourcing de marketing para empresas em determinados nichos específicos, né? Principalmente aqueles que podem... A gente gosta de trabalhar com contexto global, então a gente gosta de trabalhar com SaaS, a gente gosta de trabalhar com aplicativos para ganhar escala. Né? Não é que seja só o único caminho que a gente gosta de trabalhar, mas é onde eu sinto que a gente tem uma zona de potência ali. Perfeito. Infoprodutos, essas coisas. Né? E é diferente do que o mercado vê, né? Que geralmente a maior parte dessas assessorias, eu faço tráfego. Não, eu chego falando assim, eu faço tudo menos o tráfego. Eu faço você vender da forma que você deveria vender. O tráfego é só mais um canal de aquisição. Então eu coloco o tráfego só como um suporte. E se for algo que o fundador, o gestor do outro lado vê como algo relevante, eu adiciono na cartela de serviços. E se for algo que me toma tempo, eu terceirizo com alguém, enfim. Isso é até importante você falar, porque
A gente também prega isso, tipo, a galera vende que ou você roda tráfego ou você não tem sucesso. E não é só isso. Não é. Não é só o tráfego, é estratégia. Sim. É o planejamento, né? E isso daí é uma das coisas que eu venho vendo e que não, assim, durante muito tempo eu acreditava que fosse um problema só aqui do Brasil, esse excesso de imediatismo, tá? Aham. Mas uma coisa que eu noto é que, em especial no Brasil e com asiáticos, Aham. né? E aí quando eu digo asiáticos, assim, eu não tive oportunidade ainda de trabalhar com japoneses, mas assim, filipinos, malaios, Singapura, chineses, eles são muito apressados, Aham. muito ansiosos, né? Gostam de respeitar o processo, gostam, mas eles são muito ansiosos. E aqui no Brasil, a gente tem uma ansiedade que não gosta de respeitar muitos processos, né? Então, essa é a minha visão. Não só no Brasil, países latinos em geral. Essa é a minha visão. Então, quando eu começo a trabalhar, prestar serviço para fora, eu sempre abro hoje em dia, seja negociação aqui no Brasil ou para clientes de fora, que eu falo assim, não faço trabalho corrido. Perfeito. Se você quer ter a minha assessoria, Tem que respeitar o tempo. a gente tem um tempo, as coisas acontecem num determinado tempo. Ah, eu quero resultado rápido, quero encher meu funil, que não sei o que lá, beleza. Você tem $1.000 de tráfego para a gente botar e rodar para encher o seu funil? Porque hoje um CPM mínimo que você vai encontrar aí é $10. Tudo, e cada vez vai ficar mais caro. Né? Não faz muito sentido para uma empresa nascente ficar soltando a grana em tráfego. A não ser que ela já saiba que aquela estrutura de a cada $1 gasto em tráfego vai retornar 10, por exemplo, aí faz algum sentido, né? Mas se você ainda está testando, começa devagar, começa menor, começa no boca a boca, começa com uma estratégia de micro-influenciadores, começa com uma estratégia de mídia de relações públicas, começa com uma estratégia de guerrilha em social media, né? Tipo, pô, eu vim da escola do Gary, trabalhei 4 anos com ele. E uma das coisas que ele mais fala é, cara, você tem que ter seu perfil tomando ban nas redes sociais, porque ao invés de você ficar scrollando o feed, cara, vai entrando no perfil, pô, eu vendo, sei lá, vamos dizer que eu sou instalador de piso de Eucaflor. Cheguei e sou novo aqui no Espírito Santo. Minha loja está instalada aqui na Praia da Costa. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Instagram, vou digitar escritório de arquitetura, prédios comerciais. Eu vou procurar e eu vou começar a bombardear de mensagem essa galera. Exato. Para pelo menos ser visto, né? Aí, pô, vai ficar muito aberto. Cara, bota o raio, vai só para as pessoas que estão até 10 quilômetros de você. E começa, entendeu? É aquela história, né? Você tem que gastar sola de sapato. Hoje em dia você não precisa necessariamente gastar sola de sapato na rua. Você pode gastar sola de sapato digital, que é entrando no perfil das pessoas. É gastando um tempinho intencional ali no LinkedIn. Não é querer fazer publicação para viralizar. Porque viralizar por viralizar vai te ajudar em quê? Só alcança. Eu gosto de fazer publicações focadas no meu ICP, que aí dependendo de quem interagiu, eu vou lá, mando um inbox pro cara, falo aí, e aí, tudo bem? Apresento um tipo de serviço ou produto que de repente eu tenho, que faça sentido, né? Perfeito. E por exemplo, para você entender, a mentoria do MCI, eu só vendo assim. Gerado. Só inbox. É uma coisa mais consultiva de fato, né? Sim. E aí é o trabalho de o quê? Pô, eu entro no LinkedIn, no Instagram das pessoas. O Instagram nem foi um canal que deu tão certo, mas no LinkedIn deu muito certo. Uhum. O que acontece? Eu entro no LinkedIn da pessoa, eu começo a olhar. Pô, a pessoa é gerente de social media do Itaú. Pô, com certeza a pessoa deve falar inglês. Perfeito. Com certeza ela já ganha bem, mas está insatisfeita com quanto ela ganha. Ela gostaria de ganhar mais. Exato. Então eu já puxo num pitch interno, adicionando, já mandando assim, fala fulano de tal, tudo bem? Vi que você é gerente de social media no Banco Itaú, imagino que você já deva ter essas e essas vontades na sua carreira. Já pensou em prestar serviço ganhando em dólar? Topa falar? Eu tenho ajudado profissionais como você a fazer isso, topa falar? De 100 que eu mando, vamos dizer aí que a taxa de resposta é de mais de 55%. Excelente. Desses 55%, a taxa de geração de reunião é de mais de 30%. Tudo bem, tem uns no-shows ali, o tempo de negociação às vezes aumenta, mas eu faturei mais de R$100 mil vendendo a mentoria desse jeito, gastando R$0 de tráfego. Ah, dá trabalho? Dá trabalho. Você falou muita coisa irada, muita estratégia, né? Já foi, tipo, no pouco que a gente já conversou, já deu várias estratégias pro mercado. E eu queria que você discorresse um pouco, tipo,
essa mudança que você teve? Tipo, cara, você era um cara muito focado ali no conteúdo, estratégia de conteúdo, para começar a focar na venda. Aham. Porque no final do dia, a estratégia do conteúdo é para isso. Exato. Então, tipo assim, só que quando você faz essa estratégia para outras empresas, como você falou, você está focando mais no resultado que aquilo pode dar para aquelas empresas. Hoje você faz isso para você. Sim. E aí, tipo assim, que chavinha que você vira para sair daquele cara estrategista de conteúdo para ser aquele cara estrategista de venda? Falar, cara, até aqui o conteúdo me trouxe, daqui para frente eu tenho que lidar desse jeito. Excelente pergunta. Foram alguns fatores. Um foi, em 2020, eu prestei consultoria durante 8 meses para a Sales Farm, que hoje é o Sales Club, que é concorrente do G4, voltado só para a parte de vendas na época. Do Rafael Lassance, né? Hoje é o Rafael Lassance, o Thiago Concer, o Malavota e tal. Na época, eu fui para a Sales Farm por conta do Fábio Oliveira. O Fábio já não está mais no Sales Club, né? Enfim. E lá na Sales Farm, né, a gente montava o quê? Operações terceirizadas de venda, né? E eu era o estrategista de venda. Tinha o gestor de venda, que é o cara que bate bumbo, fica fazendo reunião com a equipe, fazendo acompanhamento. Eu nunca fui esse cara de operação de venda. Eu sei fazer as rotinas, mas eu não gosto. A minha visão é uma visão mais 360. Eu sabia de onde vinha o lead, como que tinha que ser tratado, o SLA mínimo para o cara ter um atendimento rápido e falar assim, pô, vai fechar, que não sei o quê. Então eu montava como se fosse um processo para cada máquina de vendas daquela que chegava e eu via que, porra, como empresário, o conteúdo ele é só um pedaço sempre da máquina. Ele nunca é o todo. Ele é um pedacinho ali, um canal. Depois de um tempo eu comecei a ver também que começou a entrar muita gente queimando o nome de conteúdo, marketing de conteúdo. Porque hoje, quando a gente fala em produzir conteúdo, as pessoas pensam em produzir conteúdo e virar creator, virar influenciador, virar guru de infoproduto, né? E não é necessariamente isso, né? Se você for olhar, grandes empresários hoje usam há muitos anos o conteúdo como o principal diferencial deles, né? E que agora que foi ficar popular, por quê? O terceiro fator, a mídia paga começou a ficar cara. Exato. Muito ainda. E aí, de 2020 para cá, quando a mídia paga explodiu o custo, porque todo mundo foi para o digital, o conteúdo passou a ser a nova galinha dos ovos de ouro. Todo mundo, olha só, isso daqui custa só tempo. Porque você pode produzir com um telefone celular, sentado. Às vezes você tá, pô, quem pega transporte público, quantas vezes eu já não fiz isso? Dentro do transporte público, dentro do Uber, eu tinha uma ideia de conteúdo, eu abria o notas do telefone e fuzilava ali, antes de haver chat GPT e tudo, fuzilava ali, saía com 3, 4 pautas diferentes de conteúdo para poder desmembrar aquilo no modelo de conteúdo do Gary Vee e tal, em vários outros conteúdos. E aí eu tenho essa situação, né? Eu não gosto de ser alguém da mesmice, né? Então, por exemplo, hoje, infelizmente, eu ainda não sou reconhecido como cara nacionalmente, como cara do conteúdo, se eu tivesse continuado batendo na tecla, mas eu preferi mudar de jogo porque eu já entendi que eu já sei quase tudo, o suficiente para eu ser muito bom nesse jogo. Eu preciso saber o que vai me diferenciar, né? Perfeito. E qual que é a disciplina que está adjacente ali, pertinho do conteúdo, fazendo uma interseção, que vai me ajudar a dar um passo. Então tem a gente fala muito, não sei se vocês usam isso na estratégia, de low hanging fruits, né? Quais são as frutas que estão mais baixas ali para você só ter o trabalho de esticar a mão e pegar? Considerando que eu estou no conteúdo, as outras áreas é o quê? Pô, e-mail marketing, vendas, tráfego pago. E aí eu vou analisar quais são as que eu tenho uma maior vantagem competitiva em entrar, né? Perfeito. Porque quem entra mais cedo bebe água limpa, né? Exato. Então, pô, tinha muita gente falando de tráfego pago. Eu fiquei olhando entre e-mail marketing e vendas. Aí eu comecei a olhar e falar assim, pô, mas e-mail marketing, no fim das contas, não é para gerar vendas? Então não é muito mais interessante eu ser um cara que estou construindo o que hoje todo mundo fala brand performance, que eu estou misturando criação de marca, conteúdo orgânico que gera venda? Exato.
que você vai agregar muito da tese que a Thay Dantas fala muito na Vinci Society hoje, é algo que eu já venho refletindo e falando com muitas pessoas há muitos e muitos anos, há mais de uma década, né? E a Thay foi sensacional em conseguir empacotar isso e levar para o mercado para o nível de players que ela leva. E que eu acredito muito nessa tese, assim. As marcas hoje, elas precisam se portar como creators e elas precisam ter uma forma agressiva de vender. E como que essa forma agressiva de vender vai funcionar? Não é igual se fazia 10, 15 anos atrás, que é vender sua hora, é vender um produto, é vender um serviço produtizado, né? Então é uma assinatura, é um treinamento, Exato. é uma ferramenta, é um SaaS, né? Então é isso daí que acaba sendo o grande diferencial que acabou me atraindo para vendas, né? Então eu entendi que conteúdo e vendas se conectavam muito fácil. É uma coisa importante, né? Porque você até falou, cara, é engraçado que coisas que a gente falava lá atrás, que a gente conversava lá atrás, hoje o pessoal empacota, vende, e aquele negócio também, né? Se ele vendeu bom para ele, legal, querendo ou não, tá disseminando uma coisa boa para o mercado, né? E, cara, assim, eu queria que você falasse também um pouco sobre, tipo, cara, estratégia pautada em conteúdo. Cara, você tem alguns cases aí, e principalmente pautado na parte do network, né? Que é o que você falou, cara, às vezes você precisa chegar em tal pessoa, e qual estratégia você usa para chegar em tal pessoa, e como que o conteúdo acaba te ajudando a construir aquilo ali. Legal. Em 2019, a gente tinha um cliente lá na Tegros, precisava ter acesso à API do WhatsApp antes dela ser aberta. Caraca. E eu consegui chegar no diretor do WhatsApp América Latina, em Miami, via LinkedIn, com essa estratégia. Irado. Foi uma negativa? Foi, falando que a API não estava aberta, não tinha como fornecer, só para marcas com mais de não sei quantos milhões de gasto em mídia no Meta, que não sei o quê. E eu falei, tá, beleza, não estamos nesse patamar, né? Mas eu cheguei. E aí, como que eu cheguei? Em 2019, quando eu estava lá na Tegros, eu acho que você teve a oportunidade, logo quando a gente levou, na época, o projeto da Origens lá para dentro, né? Eu acho que era o maior celeiro de cérebros do Espírito Santo juntos dentro de uma empresa só, né? E isso daí, quando você está num ambiente com muita gente inteligente, é bom pra caramba, né? Mas eu aprendi muitas coisas boas, e uma das coisas que eu aprendi foi com o Felipe Lomeu e com o Rodrigo Lomeu, que foi uma estratégia que eles fizeram para a Axe Broker de engenharia social. Eles conseguiram agendar um monte de reunião pro Matheus na época que ele tinha a Axe Broker, quando o Matheus foi pro Oriente Médio e pra China para vender o projeto. Eu falei, cara, isso daqui é repetível, serve para qualquer coisa. Só que tem um fator aqui que o Matheus conseguiu se dar bem, o Lomeu conseguiu fazer bem para o Matheus, porque o Matheus ele tem uma estirpe de investidor, trabalha no mercado financeiro, se investe bem. Para quem não é, você tem que produzir conteúdo, você tem que estar na mídia, você tem que construir essa imagem. Você tem que pipocar ali a autoridade o tempo inteiro. Então, como é que você faz isso? Cara, publica em vários blogs, manda peça de mídia para canal de notícia. Se precisar, compra notícia. Vai no Dino, compra, assina aquela parada lá e mete sua notícia. Porque o importante em determinado momento é você ter a sua marca pessoal espalhada. As pessoas saberem que você existe. Porque no primeiro momento, se a gente for olhar lá no funil, né, lá no topo, no awareness, né, nem na ativação, lá na parte... As pessoas precisam ter consciência do que você é, do que você faz. Elas não querem saber o que você resolve para elas. Elas precisam entender o que você faz primeiro, né? Então, a maior parte do esforço do conteúdo ele precisa estar nessa etapa de criar consciência. E aí você utiliza essa estratégia de engenharia social, que leva um pouco de tempo, dá para automatizar, mas que você pode utilizar hoje canais, Twitter, Instagram, LinkedIn. A gente está uma pessoa de distância de qualquer ser humano da Terra. Exato. Sabe? Então, assim, é só o fato de você... E ter a cara de pau, né? Precisa. Eu falo assim, mas você tem cara de pau. Eu falo, bicho, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa relativamente meio... recolhida, eu sou um pouco mais reservado. Mas, cara, se só tem eu para fazer essa parada, eu sei como fazer e eu tenho que fazer essa parada virar. Essa operação que você
trabalhou com o Gary Vee, né? Foi uma experiência absurda, né, para você, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco para a audiência, né? Como que foi esse processo? Como que você chegou ali, entendeu? Porque a galera também acha que é o quê? Cara, pô, mas o Vitor, não, aí, pô, ele tem contato, ele tem não sei o quê, muita coisa foi construída por você. Então conta um pouquinho de como que foi isso, como foi chegar até lá e como que foi viver isso. Foi o meu primeiro case dessa estratégia aí. Em 2017 que eu entrei, né? Só que em 2016 eu tinha, através de contatos do mercado, eu estava atendendo um cliente que era colombiano, ele conhecia um americano que mora aqui no Espírito Santo, o Grant, e aí o Grant estava trabalhando com o Neil Patel, e aí ele viu na reunião que eu falava inglês bem, e ele falou, cara, eu estou precisando de redatores que façam tradução inglês-português. Você faz, a gente paga R$70 o artigo. Eu, na época, estava precisando de grana, né? Eu falei, opa, legal, tive uma experiência, foi uma senhora experiência. Em 2014, quando eu estava passando por um momento complicado ali, 2014, 2015, um momento complicado financeiramente na empresa e tal, foi através do conteúdo do Gary Vee que virou uma chavinha que eu fui de cabeça em, pô, vou me dedicar só a falar sobre marketing de conteúdo. E foi quando eu dei uma grande reviravolta ali na minha empresa, reestruturei a operação, fiz uma série de coisas. E aí, no mês de fevereiro de 2017, assim, carnaval, eu tinha o sininho ativado no Facebook lá das publicações do Gary Vee. Apareceu uma notificação, foi olhar uma publicação do Gary Vee que eu já tinha visto durante a semana em inglês, só que estava em português. E aí eu fui o primeiro a comentar. Eu, pô, como eu ativei, não tinha ninguém comentando, fui lá e comentei. Pô, Gary Vee agora em português, não tem mais desculpa para ninguém não seguir os aprendizados dele, que não sei o quê, papapá. Inclusive, se vocês precisarem de ajuda para tradução e posicionamento da marca dele, eu sou profissional de marketing, eu tenho experiência com tradução de profissionais dos Estados Unidos. Nisso me chamaram no inbox, daí eu comecei a desenrolar, trabalhei de graça, obviamente, todos os 4 anos. Tem gente que acha que eu ganhei uma grana nesse negócio. Trabalhei de graça, tudo que eu ganhei foi uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para São Paulo e uma para o RD Summit, e um tênis, um livro autografado, um casaco autografado, uma camisa autografada e um tênis. Foi tudo que eu ganhei dele, não ganhei nada de dinheiro, guardo tudo com muito carinho, mas foi basicamente isso, assim. Então foi cara de pau, visão e a persistência, né? Então, tipo assim, quantas vezes você provavelmente não queria algo, você ficou martelando na sua cabeça, e o plano que tá na sua cabeça é tipo assim, na minha cabeça era assim, vou trabalhar com Gary Vee, preciso me mudar para os Estados Unidos, preciso ir trabalhar em Nova York. E o universo me mostrou que o plano era outro. Eu trabalhei com Gary Vee, morando no Brasil, transformei minha carreira com não sei o quê. Mas eu fui até Nova York, conheci o cara, tive 3 oportunidades pessoalmente com ele, conheci muita gente da equipe dele, né? Fiz cobertura ao vivo dele quando veio dar palestra no Brasil, tive oportunidades assim impagáveis. E que tem muita gente que fala assim, devia ter cobrado. Eu falo assim, cara, o que eu tive de oportunidade ali, o dinheiro não paga. Cara, a gente fala muito isso lá na Forescape, porque eu comecei a trabalhar com tráfego pago, né? Mídia performance, como queiram chamar, assim. Eu falei, cara, eu fiz um curso, falei, cara, eu preciso mudar de área, eu era parte de social media, né? Assim, trabalhava com isso, não era um criador, né? Eu lembro da época que você estava lá na Market Share e tal. Aí lá na Market Share, quando eu fiz um curso da Wiz, o PH virou e falou, cara, eu fui destaque da turma, até brinco, eu nunca fui destaque em turma nenhuma, só nessa. Porque ali eu falo. Era pra ser, né? Não, ali eu falei bem assim, cara, eu quero isso, é o que você falou, foco. Eu quero isso pra minha vida. Então eu vou focar nisso, eu vou ser o melhor naquilo. Eu não fui pra brincar, eu fui pra ser o melhor. E aí eu pegava e falei, cara, você quer uma oportunidade pra trabalhar? De graça. Você fica ali 3 meses trabalhando, fica de graça. E eu fui. Muita gente virou e falou, pô, mas por que trabalhar de graça? Eu falei, porque tem coisa que o dinheiro não compra. Às vezes, isso também é comprar acesso. Bom, mas com certeza. Na Market Share eu estava ali com os melhores no mercado. Isso que você fez é comprar acesso. Às vezes a galera acha que, tipo, pô, comecei agora, já tenho que ganhar muito dinheiro. Às vezes, compra acesso. E, Vitor, a gente está chegando agora perto do final, que eu queria falar com você, tipo assim, cara, você fez essa mudança, né? Agora você está aí com a Hack for Change, tá, meu irmão, voando e principalmente ganhando em dólar, né? Eu queria que você falasse como que é essa mudança para o seu negócio, para a sua vida, tipo assim, cara, focar no mercado exterior, focar nesse modelo de negócio que você está agora,
pautado que era antes a questão do conteúdo. Que Legal, legal. Boa pergunta. Cara, é engraçado porque, assim, em todos os lugares que eu passei, as pessoas viravam e falavam assim, pô, você tinha que trabalhar com cliente de fora, você tinha que trabalhar com cliente de fora. E eu nunca me achei capacitado o suficiente para trabalhar com cliente de fora, né? Não por conta do inglês, não por conta da qualidade, e era só uma barreira, porque, tipo assim, como que eu vou fazer? Aí em 2023, final do ano, assim, eu tava passando, pô, prestes a casar, precisando pagar um monte de boleto, eu falei assim, cara, como que eu vou fazer mais dinheiro? Pô, não tenho grana para investir aqui na consultoria para trazer mais cliente. E mesmo se eu tivesse, se viesse mais cliente na consultoria, hoje, no modelo que eu tô, eu teria que botar mais gente. Então, logo, eu não teria mais grana disponível para mim. Então, eu tive que quebrar a cabeça no sentido de como que eu iria fazer para ter uma margem muito maior com os investimentos que eu já tinha, né? Na época, eu pensei, posso ir para infoproduto, só que é um mercado que já está muito saturado. E aí, eu fiquei pensando, aí eu falei, porra, é isso, eu tenho que jogar com as habilidades que eu já tenho, com os canais que eu já domino e ganhar na arbitragem cambial. Então hoje, 70% da minha receita vem de clientes de fora do Brasil. Eu uso principalmente o Upwork e o LinkedIn hoje para fazer networking, né? Então eu utilizo isso para buscar esses clientes lá de fora vendendo minha prestação de serviço. Então não teve nada de novo, eu só adaptei tudo que eu faço, o processo que eu tenho, tudo se mantém a mesma coisa. A diferença é que eu agora me comunico em inglês, né? E vendo para fora. Então, ajuda com a parte de tem que ter um conhecimento cultural e tal, de ferramentas. Então, pô, Estados Unidos, se você for fazer um projeto de tráfego, você tem que entender que você não vai ter só Meta e Google, né? Você vai ter que começar a diversificar a rede. Você vai ter Meta, Google, Pinterest, Snapchat, TikTok e por aí vai. Porque existe uma gama muito grande, a concorrência é muito maior, né? E aí a inteligência artificial ajuda muito também nessa parte. Então, cara, eu uni a fome com a vontade de comer. Foi quando eu me desdobrei e aumentei a frequência. E aí deu agosto do ano passado, eu falei assim, pô, já tá dando certo, já tô conseguindo fazer uma grana legal, já sei os processos. Eu acho que tá na hora de eu pegar e ajudar profissionais que, assim como eu, né, querem ter o melhor que a vida deles pode ter. Eu falei, cara, eu vou abrir uma mentoria e vou ajudar outros profissionais, empresários a fazerem isso. E aí, na época, eu até contratei o Luan Cavati, que hoje está na ClassFit, e ele me ajudou a estruturar o produto, a fazer o primeiro lançamento, e aí, em 3 meses, a gente faturou 50 mil com a mentoria, ajudamos já vários profissionais. Então, assim, profissionais que mudaram de vida em 3, 4 meses pelo simples fato de que pegaram as ferramentas que já tinham. Isso daí foi uma coisa que me ajudou a reconquistar um pouco também a autoconfiança de falar assim, gente, que no Brasil a gente tem gente boa pra caramba, para de ficar roendo o osso, para de... Aqui no Brasil, infelizmente, existe uma situação, só bebe água pura quem está envolvido num pequeno nicho muito específico e que as contas dessas empresas rodam entre essas outras empresas ali, né? Se você não faz parte desse lobby político, empresarial, esquece, você não vai ter acesso a essa coisa toda, né? Então, pô, eu olho muito pelo lado de custo-benefício da estratégia e ir pro mercado internacional foi fantástico. Essa estratégia, por exemplo, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, com software, É isso aí. ganha tudo em dólar por causa disso, porque tem muita gente precisando de mão de obra qualificada, isso é um problema no mundo inteiro. Isso, E aí, cara, quem tem oportunidade e cara para fazer as coisas, também não é só ter oportunidade, Sim. tem que botar a cara. Acaba se destacando, né? Cara, para finalizar, cara, a gente está falando aí de mercado, né? Tanto nacional quanto internacional. Você mesmo utilizou a Thay Dantas para falar sobre a questão do movimento de social media, de conteúdo, né? De fato, né? E aí eu queria ver o que você enxerga de potencial para o mercado nacional nesse momento e como que você vê que o mercado, tipo, cara, se você vai começar agora, o que eu faria para você fazer é isso aqui que talvez pode ser um caminho muito legal para você. Eu tenho uma tese que já vem há alguns anos, né? Que toda empresa é uma empresa de mídia. Então,
Eu acho que cada vez mais vai ficar mais claro, já tem ficado claro para as empresas que elas precisam investir em mídia. E aí, como hoje, antigamente, pô, pensa no seguinte, para você ter um programa como esse, um talk show, a gente trocando uma ideia, você precisaria ter um quadro dentro de um programa, grande emissora de televisão. Você teria que pagar uma baba para poder ter essa inserção, né? Exato. E que não seria de 1 hora, não seria de 15 minutos, seria talvez de 2, 3 minutos, né? Se muito. Então, hoje, o telefone celular, a internet, tudo isso deu uma democratizada no acesso à produção de conteúdo, e é por isso que o conteúdo está tão grande, né? Que qualquer um pode produzir seu conteúdo. Agora, não significa que todo conteúdo é digno de ser produzido. Exato. Né? Então, a gente precisa primeiro desenvolver vai acontecer um ajuste natural, acho que um filtro, esse movimento do brain rot, né, do apodrecimento cerebral e contra conteúdos porqueira tem surgido, e eu acho que isso vai vir mais forte. Então, esse é um caminho para se explorar conteúdo profundo de valor em determinados canais, Substack, YouTube, né? São sempre bons canais de evergreen ali de conteúdo. Eu sou um ferrenho defensor da marca pessoal, porque eu acho que assim, quando você constrói uma marca pessoal, independe do nicho da empresa que você tá sempre construindo a atenção voltada para o que você faz, né? Então, pô, eu não tenho só a Hack for Change, eu tenho uma empresa de kimonos, eu sou sócio da MoMA, que vende streetwear, então eu tento construir todo um ecossistema empresarial em cima dos meus valores e em cima dos meus gostos pessoais, porque eu quero quebrar aquele paradigma de que trabalho tem que ser doloroso, tem que ser penoso, eu quero transformar o trabalho em algo prazeroso. Prazeroso, exato. Né? Então, pô, através da minha marca pessoal eu consigo fazer isso, porque eu se conecto com as coisas que eu curto, que eu gosto. Perfeito. E eu acho que isso daí vai crescer cada vez mais. Então, eu sinto que as empresas vão virar empresas de mídia, toda empresa vai ter que ter o seu... vai ter, não, né? Mas vai acabar fazendo seu movimento ali para ter o seu podcast, para ter o seu canal no YouTube ali. E hoje ainda as pessoas enxergam o canal no YouTube de uma forma muito, na minha visão, equivocada, porque elas acham que o canal no YouTube é... Tipo assim, eu tenho um canal aqui que fala só sobre React, um canal que fala só sobre vlog. E eu acho que as pessoas precisam encarar o canal no YouTube, de fato, como um canal de televisão. Perfeito. Você tem vários programas dentro de um canal. Se a galera ficar zapeando lá dentro, é bom para você. Exatamente, porque o seu intuito é ganhar o watch time. Exato. Entendeu? É para ganhar o watch time para fazer CPM no Google AdSense? Não, não é só para isso. Isso é uma consequência. Para ter impacto à sua marca, ao seu produto, exposição e por aí vai. São N benefícios. É você começar a entender que você tem um ecossistema de produtos e serviços que rodam em torno de uma cultura só. Perfeito. Né? E eu acho que isso que vai ser a tendência. O mercado brasileiro ainda está se amadurecendo na questão da marca pessoal e do conteúdo. E eu vejo nos Estados Unidos isso crescendo muito. Se você for analisar ali o Prime, Energy Drink, grandes cases ali do The Rock, do Ryan Reynolds, todos esses caras fizeram um puta negócio em volta da marca pessoal, mas também em torno de uma comunidade dos valores deles ali. Até bacana, porque ia ser a última pergunta, mas lembrei de uma coisa muito boa. Tipo, cara, consumir conteúdo lá de fora. Fazer imersões, por exemplo, lá fora, para o Vale do Silício, todas essas... Quão benéfico você acha que isso é para o mercado nacional? Eu acho que é super necessário. Pelo menos, eu penso assim, tem gente que fala que precisa viajar para desligar, né? Eu gosto de viajar para imergir na cultura. Então, eu começo a enxergar essas coisas culturais para tentar trazer como uma boa prática para algo que eu quero na minha vida. E eu acho que isso daí vai ser o grande ponto, né? No Brasil, a gente ainda tem um problema que as pessoas veem as coisas lá fora e querem pegar um empacotado bonitinho lá de fora e fazer caber dentro... Só que a gente tem uma cultura diferente. Então, você tem que ter sempre uma visão, e aí isso daí foi uma coisa que eu passei a enxergar, que assim, eu até brinco, a minha visão de negócios é sempre uma visão da cultura. Porque negócios é o quê? São coisas feitas por seres humanos. Perfeito. Beleza? Todo mundo, né? Só que o que muda
na relação humana entre cada um desses indivíduos, a cultura, Perfeito. os valores, Perfeito. a forma de se enxergar o mundo. E o marketing, ele tem que ser isso. Tem. Entendeu? Exato. Porque você tem que se integrar, e eu acho que cada vez mais isso vai vir mais forte. O vender sem vender. Aham. Vir na coisa da sugestividade. Aqui no Brasil ainda está muito na coisa do Ciro Bottini. Compre, 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 e máquina de vendas, e liga, e telemarketing, e 300 e-mail marketing por dia. Vai chegar um momento que as coisas vão começar a acontecer, espero eu, que as coisas vão ficar mais azeitadas economicamente, o Brasil vai ficar um pouco mais pujante e tal, e que as coisas vão começar assim, pô, você tá aqui, a gente tá aqui nesse podcast, e você não vai precisar falar quem é o patrocinador, entendeu? A pessoa vai ver essa xícara, o live shopping vai pipocar ali na tela dele no YouTube. Ó, entrou em oferta aqui na Shopee, xícara Oxford branca com arabescos R$ 29,90. Perfeito, perfeito. Exato, é uma venda mais suave. Né? Cara, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso convidado Vitor. Vitor, cara, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o Excelente convite, papo. pô, bom E ó, demais. se vocês quiserem saber mais também, tem as redes sociais da Forscale, do Vitor, vão ficar aqui na descrição. Vocês podem acompanhar. E é isso, até a próxima.